Amados irmãos e amadas irmãs, vamos prosseguir, a partir de agora, com nossa conversa sobre o tema a igreja e o vinho, agora na parte 2, a partir do ponto em que paramos, a saber, a análise de Mateus 21, 33, parte A. Vale lembrar-lhes que nós temos uma pergunta longa para ser respondida. Vou relê-la para refrescar as lembranças de vocês. E para quem não a ouviu, vamos apresentá-la pela primeira vez. A pergunta é: que correlações vocês apontariam entre a parábola da vinha, assim chamada, descrita em Mateus 21, 33 a 46, Marcos 12, 1 a 12 e Lucas 29 a 19, e o formato e a operacionalidade da Igreja de Deus? Essa foi a pergunta feita e nós estamos conversando em termos introdutórios para chegarmos à resposta. Então, prossigamos. Nós vamos agora ler Mateus 21, 33, parte B. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Lembremos-nos de que naquele tempo, no tempo do Senhor Jesus, na Palestina, não era raro o aluguel de terras ou terrenos de plantio. Os arrendatários dividiam o lucro com o dono, pagando o que lhe correspondia conforme o contrato. E aí é importante nós levarmos em conta um ponto. O esforço para preparar a vinha sobre a qual estamos falando tinha sido do proprietário, o qual havia comprado a terra e montado, digamos, toda a infraestrutura necessária para que se pudesse tirar proveito dela. Esse verso 33, parte B, oferece-nos a peculiaridade desta parábola. Considerando os demais textos do Tanar, ou Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, ou Primeira Aliança, que tratam da vinha, pois não enfoca a relação dela com o proprietário, e sim entre ele e os agricultores contratados. A vinha é Israel, o dono é o Altíssimo Deus. Ele, então, o Altíssimo Deus, encarrega alguns homens de cultivá-la e parte para longe. Com que objetivo ele assim procede? Para deixar os vinhateiros trabalharem conforme seu livre arbítrio. Enxerguemos, então, a realidade que reputo comovente e cristalina. Deus não parece habitar junto aos seus escolhidos, nem convive com eles de forma visível, mas põe à frente deles, dos escolhidos, homens notáveis, a quem ele chama e aos quais confere autoridade para governá-los e guiá-los no caminho da salvação. Por quê? Continuando a leitura dos versos 34 a 36. Assim como o colono, ainda quando cumpre seu dever, não agradará ao seu amo se não lhe entregar as rendas da vinha, assim também o sacerdote só agrada verdadeiramente ao Altíssimo Deus quando vive em santidade e ensina ao povo de Deus a prática da virtude. Então, o que encontramos nos versos 34 a 36? Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Esses, os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e apedrejaram ao terceiro.
o proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles foram tratados da mesma forma. O que vemos aqui? Os primeiros empregados, enviados pelo proprietário da vinha, com a missão de receber os frutos devidos, simbolizam os profetas enviados por Deus ao longo de toda a história de Israel para cobrar os lucros dos que deveriam reger a nação, de acordo com as determinações divinas. Mas o que aconteceu com esses emissários? Foram perseguidos, muitas vezes mortos, como o próprio Senhor Jesus denunciou, pelo menos em duas passagens muito conhecidas, porque sua pregação contrariava as inclinações malignas, enraizadas e reinantes, e, sobretudo, os interesses sórdidos dos dirigentes da sociedade. Então, a presença desses emissários, desses profetas, tornava-se um estorvo que era preciso eliminar. Resumindo, alguns foram golpeados, como Jeremias, alguns foram mortos, como Isaías, alguns foram apedrejados e mortos, como Zacarias, a quem mataram entre o templo e o altar. Essa é, amados irmãos e amadas irmãs, a fúria do pecador contra aqueles que vêm lembrá-lo de que a propriedade do povo eleito pertence a Deus. Essa fúria contra os que representam a lei e o direito, fúria contra os que exigem o cumprimento da vontade do Altíssimo Deus. Diante dos enviados de Deus, o que dizem, geralmente, os desobedientes? Por exemplo, por que esse terreno não é nosso? Queixam-se. Essa atitude, no fundo, traduz uma inconformidade com a autoridade absoluta de Deus, uma rebeldia. Mas continuemos a ouvir o Mashiach nos versos 37 a 39, profetizando seu próprio futuro imediato. Finalmente, o proprietário enviou-lhes seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e mataram-no. O que estamos vendo aqui? O que depreendemos disso? Por fim, num ato que eu chamaria de extremo de amor, Deus não manda mais um profeta, mas seu próprio Filho unigênito amantíssimo, para convidar os israelitas a serem fiéis à aliança. No entanto, seu filho é morto por esses degenerados. Nesse trecho, a parábola não poderia ser mais explícita. Encontrando-se próximo à paixão, não foi por acaso que o Divino Mestre quis deixar bem clara a verdade e fazer uma profecia sobre si mesmo. Aquela era a ocasião de manifestar que o Altíssimo Deus dera ao seu povo toda espécie de dons, regalias, proteção, e amparou-o de numerosas formas. Porém, em determinado momento, vendo que essas pessoas não cuidavam da vinha e se utilizavam de todos os benefícios para o próprio interesse e agiam contra ele, Deus confiou ao seu filho a missão de converter essas pessoas. Mas o delírio de tomar posse da herança do dono, a cobiça dos bens alheios, o desejo de apropriação e o ódio à superioridade
levam os vinhateiros, ou seja, os poderosos da nação, a atentarem contra a vida daquele filho, que tipifica o Filho de Deus, nosso Senhor e Redentor. Nessa altura, é natural surgir uma pergunta. Pois bem, quando o dono da vinha, esse é o verso 40, voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. O que vemos aqui? Os homens que estavam presentes no momento em que o Mashiach narrava essa parábola, fazia esse profundo ensinamento, eram pessoas acostumadas ao hábito em vigor no Oriente, naquela época, de considerar a interpretação das parábolas como um sinal de inteligência e de cultura. E, além disso, aqueles homens ficaram preocupados em decifrar com acerto as palavras do Divino Mestre que eles já estavam vislumbrando serem dirigidas a eles próprios. Assim, não pensaram muito e deram uma rápida solução, uma rápida resposta. E, com isso, pronunciaram uma sentença contra si mesmos. Não compreenderam que o Senhor Jesus lhes formulou a pergunta não porque ignorasse o que iriam responder, mas para que se condenassem com sua própria resposta. O veredito daqueles sumos sacerdotes e dos anciãos do povo era, na verdade, uma acusação, como tornam patente as posteriores palavras de nosso Senhor Jesus, no verso 43. Portanto, eu digo-lhes que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Vamos continuar. Então, no verso 42, o Senhor Jesus, falando agora palavras literais, disse-lhes: vós nunca lestes nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Altíssimo Deus e é maravilhoso aos nossos olhos. Naquela época, só lembrando, na construção das casas, havia pedras colocadas estrategicamente nos ângulos para fixar e manter as demais, conferindo firmeza, ou maior firmeza ao edifício. Para esse fim, eram usadas pedras de maiores dimensões, porque tinham a função de sustentar a construção. E, devido às suas características peculiares, às vezes não eram adequadas nas etapas anteriores da obra. Isso ocorria principalmente no caso das pedras usadas para o arremate das cúpulas. Ao usar esta figura como símbolo de si mesmo, a figura da pedra angular, o Redentor, nosso Redentor, mostra que o Filho da parábola, a quem eles recusaram e haveriam de matar, é posto por Deus no mais alto patamar. E aplicando a parábola diretamente aos seus interlocutores, na verdade, adverte-os de que, por não terem dado os frutos que deveriam, serão desprezados, postos de lado, e por isso privados de seus privilégios, que serão transferidos a outros povos. A conclusão de nosso Senhor Jesus deixa muito claro como o Altíssimo Deus não só castiga em plano individual aqueles que lhe dão as costas e abraçam o caminho da perdição, mas chamará
a juízo também as nações. Assim, essa parábola contém uma lição apropriada para o nosso tempo, pois parece evidente que ele pode, e certamente irá, punir a humanidade. Hoje, nós comprovamos. O que vou dizer aqui é, como diria minha mãe, chover no molhado, mas está patente para nós que o relativismo, o materialismo, o egoísmo e a carnalidade, a falta de virtude, a falta de amor a Deus tomaram conta do mundo. E tudo isso está controlado por um espírito oposto a tudo que o Altíssimo Deus deseja. Por essa razão, tornou-se como a vinha escolhida que não deu as uvas desejadas. Então, convém, nesse momento, a gente ouvir a exortação feita por Paulo na Epístola aos Filipenses 4, verso 8. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Ou seja, está faltando a esse mundo pureza de alma, porque nele se cometem pecados incentivados e aplaudidos contra tudo o que não deveria ser feito, todo tipo de iniquidade. São adotadas, por exemplo, posturas, modismos cada vez mais baseados na sensualidade, presencia-se a dissolução familiar e muitas outras coisas. Nós estamos realmente num estado de degeneração praticamente insolúvel. Insolúvel no plano humano, solúvel para Deus. Tudo isso, então, vai atraindo a indignação de Deus. E, se não houver um surto de conversão que sustente o braço da cólera divina, nós não podemos nem dizer o que vai acontecer com essa geração. Uma vez, aí vem a pergunta, e essa pergunta é oportuna. Uma vez que Deus não tolera o pecado, por que ele ainda não interveio? Quando intervirá? Não sabemos. Mas devemos compenetrarmos pessoalmente da importância de praticar a virtude. Seja em família, na vida consagrada, com espírito de oração, fé e piedade, pedindo que o Altíssimo Deus se compadeça de nós e conceda graças especialíssimas para haver uma mudança no rumo dos acontecimentos. Só assim a paz de Deus estará conosco e não sua ira. Por quê? Nós agora somos sua vinha. Os comentários feitos até agora sobre essa passagem ficariam incompletos se nós limitássemos sua aplicação àqueles que planejaram a morte do Mashiach ou mesmo à humanidade em seu conjunto. Na parábola desses vinhateiros homicidas, precisamos encontrar uma lição para cada um e cada uma de nós, pois as palavras de nosso Senhor Jesus ecoam para pessoas de todas as épocas históricas. Ou seja, a vinha pode ser considerada a alma de toda pessoa verdadeiramente crente, a quem Deus ama com predileção, a ponto de dirigir-lhe a pergunta: o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Então, amados irmãos e amadas irmãs, os dotes que recebemos, desde o ser, a inteligência, a vontade, a sensibilidade, a vocação específica, tudo nos é entregue pelo Senhor da vinha.
o Altíssimo Deus vela sempre por nós e, ao longo dos anos, trata-nos com muito mais carinho, vigilância e amor do que qualquer vinhateiro no que se refere à sua plantação. Ele vai preparando as circunstâncias, atendendo, colocando anteparos, para que os obstáculos não nos façam cair. E, em troca, o que ele espera de nós? Que sejamos uma videira, que dê o fruto excelente das obras de perfeição, do qual saia depois o bom vinho da santidade. Por isso, ele virá cobrar os frutos. O que nos cabe? Trabalhar para produzi-los, estando conscientes de que tudo quanto possuímos tem sua origem nele. Até mesmo a força para praticar a virtude é incutida por Deus em nós, como um dom que nos permite adquirir méritos com vistas à nossa caminhada futura. Convém que cada pessoa que nos ouve dirija perguntas cruciais a si mesma. Por exemplo, como cuido então desta vinha que sou eu? Zelo por ela com todo o esmero e restituo ao Altíssimo Deus o que lhe pertence? Estou constantemente com a atenção posta nas realidades sobrenaturais, com o desejo de beneficiar o próximo, enfocando no chamamento para dar glória a Deus e repudiar os numerosos pecados que hoje se cometem? Minha atenção está concentrada na chegada dos empregados do dono da vinha? O que faço a esses empregados? Apedrejo-os? Espanco-os? Sufoco sua voz? Pois, se não quero, de modo algum, entregar a Deus o que é dele e o uso de seus dons para meu desfrute pessoal, ou pior até, para ofendê-lo, na realidade estou, no fundo, batendo, apedrejando, matando os empregados e até mesmo o próprio filho do dono do Altíssimo Deus. É indispensável que nos coloquemos numa posição de precaução, porque o reino dos céus que recebemos no dia do nosso batismo poderá ser retirado de nós e dado a outros. Então, é muita coisa para nós utilizarmos em um profundo exame de consciência. E continuo perguntando: como nos encontramos agora, diante de todas as palavras que foram pronunciadas? Qual é a nossa reação? Estamos esquivando-nos, desviando a atenção ou colocando-nos seriamente diante da obrigação de prestar contas pela vinha que sou eu, somos nós? Se a consciência, aqui eu vou me incluir nessa história, nos acusar, devemos lembrar-nos do ensinamento de Paulo em Filipenses 4, 6 e 7. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará vossos corações e pensamento em Jesus Hamashia. Então, graças à intercessão única, indelegável, de nosso Senhor Jesus Hamashia, tudo tem solução, desde que reconheçamos que procedemos mal e precisamos mudar de vida. No nome santo de nosso Senhor Jesus, supliquemos, então, ao sempiterno Iá, misericórdia e forças para alcançarmos a santidade e aderirmos com entusiasmo e, em definitivo, à vontade do dono da vinha. Amém.
Amém. Nesse ponto, amados irmãos e amadas irmãs, parece que a nossa conversa terminou, mas, antecipando-me às respostas que cada pessoa aqui presente possa estar apresentando, digo, ainda não, estamos quase, porque é preciso responder, e é para tudo isso que nós estamos conversando, a primeira indagação que coloquei no início, e que vou repetir agora. Que correlações vocês apontariam entre essa parábola da vinha e o formato e a operacionalidade da Igreja de Deus? Para que nós não entremos em fadiga desnecessária, encerro por aqui e na próxima Santa Convocação a gente começa verdadeiramente a formular a resposta a essa pergunta, que é o objetivo dessas preleções já apresentadas.